Fala, meu irmão, fala, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre algumas regras que eu acredito serem fundamentais para que aconteça as vendas tanto pelo físico quanto pelo digital. Como assim, Paulo, pelo físico? Se você não sabe, não conhece o meu contexto, desde novo, por volta ali da infância, dos 10, 11 anos, eu já via meu pai vendendo. Meu pai era representante de frios e ele vendia bastante mussarela. E eu aprendi com ele aí, desde novo, a trabalhar também e a vender. Então já está no sangue, né? E aqui a gente vai abordar alguns conceitos que, se você deseja realmente trilhar um caminho para a riqueza, são fundamentais. Então, se eu olhar aqui para o lado, é porque eu estou lendo aqui no nosso roteiro. Então, regras para vender mais e melhor. Primeiro passo, quais regras você precisa aprender? A regra do Grant Cardone, se você quer ficar rico, aprenda a vender. Como assim? Né? Tem um livro do Grant que fala o seguinte, sobre venda ou seja vendido. Esse é o título do livro. Eu vou colocar ele aqui para vocês verem. Primeiramente, né, quem que é esse homem que eu falei para vocês? Ele é um empresário, um investidor imobiliário. O cara tem dinheiro, né? Então tem propriedade aí para falar para a gente sobre dinheiro, né? Sobre vender mais e melhor. Nasceu nos Estados Unidos, formou-se em contabilidade, é investidor imobiliário, esse cara aí da imagem que vocês estão vendo. É autor de vários livros aí, como 10x, algumas pessoas conhecem ele por esse livro, né? Eu perguntei aqui ao ChatGPT qual que é a fortuna desse homem, né? Então é aproximadamente aí em torno de 600 milhões e 1 bilhão, né? Então tem alguns assuntos aí que ele sabe, e um desses assuntos acredito que seja como fazer mais dinheiro, né? Como vender melhor. Beleza, dito isso, vamos agora para a parte do livro dele, que ele fala sobre vendas, né? Esse aqui é o livro Venda ou Seja Vendido. Venha ao meu mundo por um momento e deixe-me revelar os segredos de um vendedor profissional e dizer como você pode se tornar um. Mesmo que você não se dedique à venda, você deve saber vender como um profissional para tirar mais energia da sua vida. Como digo às pessoas que vão aos meus seminários, se você quer ficar rico, aprenda a vender. Tornei-me um vendedor profissional quando fiz 26 anos, após um longo tempo de intensas pesquisas e estudos. O trabalho árduo valeu a pena e o resto da minha vida mudou como resultado do aprendizado dessa habilidade. Todos os negócios que abri, todos os dólares que ganhei e todas as grandes coisas que me aconteceram na vida são resultado da minha capacidade de vender. Então, o que esse cara reconheceu? Um cara multimilionário e bilionário, o que ele reconheceu? Todos os negócios que abri, todos os dólares que ganhei. Então, aqui, quando ele fala isso, ele está falando desde o pequeno, né? Desde a pequena venda até as coisas grandes. Todas as coisas, as grandes coisas que me aconteceram na vida são o resultado da minha capacidade de vender. 3/4 das pessoas neste mundo não têm ideia de como seriam bem-sucedidas se soubessem como vender. É muito fácil, se não souberem fazer, não terão sucesso. Embora eu não espere que você faça as vendas, sua ocupação principal, espero que, a esta altura, você esteja convencido de que é uma habilidade essencial. Nenhum sonho pode se tornar realidade se você não for capaz de vendê-lo para outras pessoas. Fechou. Fechou com chave de ouro, a gente já poderia encerrar por aqui. Mas basicamente isso. Se você está em dúvida, né, sobre qual habilidade é essencial para trabalhar tanto pelo digital quanto pelo físico, aí é vendas, ter essa habilidade na vida. Então, quando eu era bem novinho, já voltando ao contexto aqui, quando eu era bem novinho, eu lembro que meu pai fazia umas vendas assim, cara, e era magnífico. Ele pegou uma ideia de franquia, né? Começou a vender para franquias de pizzarias. E aí foi vendendo para uma, vendeu para outra, etc. Então, assim, tinha aquelas vendas por indicação, né? Um dono de uma empresa, de uma pizzaria,
recomendava para outra, que recomendava para outra, e consequentemente ia abrangendo todas as franquias. Com isso, o que eu vi que era um ponto diferencial, que eu falei assim, cara, e esses tempos atrás refletindo, meditando sobre as coisas, eu observei isso, né? Ele fazia a regra da reciprocidade ali, né? Como tem no livro Armas da Persuasão. Entregava uma amostra grátis, que não é tão grátis assim, e oferecia ali, né, um produto por certo tempo para a pessoa experimentar, né, uma mussarela. Aí experimentava, gostava, utilizava nas pizzas, dava bom, beleza, agora é vender. Agora é chegar lá e dar o checkmate, entendeu? Então, basicamente isso. É vender através da reciprocidade, dando a amostra grátis do seu produto. Então, voltando aqui, né? Regras sobre vendas pelo digital, que eu aprendi em 2022 e 2021 aí. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e o ajudam a tirar pedras em seus inimigos. Então, se a gente sai dessa seara da venda pelo físico e entra na seara de venda pelo digital, hoje já não é tão fácil como nessa época aqui para vender, né? Hoje a gente tá, pô, 2025, final de 2025 para 2026. Hoje as coisas são bem mais complexas para persuadir as pessoas. Né? As pessoas estão muito mais céticas em relação à venda. Eu volto a repetir isso daqui, né? Antigamente, as pessoas em época de pandemia ali, nesse período de 2022, que eu acredito que é mais ou menos isso, as pessoas elas compravam mais facilmente, porque elas estavam entediadas em casa, né? Então, assim, pô, não tem nada para fazer, o que, é que as pessoas fazem quando não tem nada para fazer? Compra. Né? Então, basicamente, era isso. As pessoas estavam ali trancafiadas em casa e o pensamento delas era mais facilmente persuadido, né? Por ofertas milagrosas, né? Do mercado. Fique rico da noite para o dia, etc, etc, né? Então, assim, são coisas que até eu mesmo já caí. Perdi dinheiro, né? Enfim, quando a gente observa essa frase aqui, as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos. Foi o que aconteceu comigo, né? Encorajar um sonho. Beleza, todo mundo deseja estabilidade, todo mundo deseja uma riqueza, né? Ninguém faz planos para ser gordo, pobre e, pô, ficar fudido na cama de um hospital. Ninguém faz plano para isso. Todo mundo deseja fazer plano para ter uma estabilidade de vida, para ter saúde, longevidade, etc. Essas coisas ruins acontecem com quem não tem um plano. Vocês me entendem? Então, eu acredito que vocês concordam comigo que essas coisas, elas acontecem para as pessoas que não têm um plano na vida, que chegam ali por volta dos seus 40, 50 anos e estão, sim, tá pelejando para receber ali já uma aposentadoria daqui a um tempo, né? Estão preocupadas com isso. Então, se a pessoa chega nessa faixa etária, ela já deve ter, com certeza, se dispersado na vida e não ter tido um plano, né? Enfim, justificar seus fracassos. Como que as pessoas vendem através dessa justificativa? Quando você chega numa pessoa, né, pelo digital e justifica o porquê ela está naquela condição, mostra argumentos, mostra contextos, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, é o contexto de vida de uma pessoa que não tem um plano, você justifica o fracasso dela. Por que você tá fracassado? Né? Porque realmente você não sabe discernir, não sabe ser prudente nas suas escolhas. Está disperso e sendo manipulado pela mente. E como que as pessoas acalmam os medos? Acalmar os medos é dar a pitada, né, e também a dose de uma boa sabedoria, de um bom conhecimento, de um bom direcionamento, de entregar para a pessoa de maneira genuína aquilo que vai realmente trazer soluções para a vida dela. Aí você acalma os medos dela, fica tranquilo. Eu tenho um plano aqui para você. Você não vai chegar nessa faixa etária da vida de 40, 50, 60 anos e depender do INSS. Eu tenho um plano para que você consiga estruturar a sua vida financeiramente. Então, vender é isso. Vender é vender sonhos, né? E acalmar medos, justificar fracassos, encorajar sonhos e confirmar as suspeitas e atirar pedras em seus inimigos. Basicamente,
Mostre para a pessoa que o sistema está contra ela, que existem, igual eu falei para vocês aqui, que a mídia está controlando, está persuadindo X, Y, Z. Acredito que tenha ficado claro. Regra sobre vendas que aprendi com meu pai, isso que eu falei. Então não existe fórmula mágica no mundo das vendas. Se você sabe ofertar sem parecer um pedante, tudo fica melhor. Pedante aqui é aquela pessoa que fica insistente, né? Que fica enchendo o saco ali. Todo mundo tem meio que essa imagem de um vendedor artificial, quase todo mundo, né? Tem essa imagem de um vendedor artificial que ele é enjoado, é pedante, né? É uma pessoa que, porra, força demais a venda. E venda não é forçada, é o que a gente vai ver aqui mais pra frente. As pessoas precisam de um motivo para comprar de você. Mostre uma causa nobre. Exemplo, estou vendendo esses bolos para ajudar minha família. E conte um pouco da sua história. É raro alguém que não seja sensível à dor do próximo. Você ativa a regra da humanidade. Ou ofereça uma amostra grátis já contando uma história envolvente, como comprar uma moto, fazer a filha se formar na faculdade, encontre o seu motivo. Isso aqui vale ouro, né? Pessoas compram histórias. E aqui eu falo um pouquinho mais sobre o meu contexto na venda, no mundo da venda, no mundo da venda física, né? Quando eu fazia bolo, eu descobri que eu ia ser pai, né? De primeira viagem, aí, queria tirar dinheiro, queria fazer dinheiro, queria. Quando a gente descobre que vai ser pai, o mundo é uma nova descoberta daquilo que é a força para trabalho. São José que nos ajude, né? Mas assim, realmente a gente ganha uma graça, um dom de Deus para conseguir trabalhar como foi o Pai de nosso Senhor, né? Trabalhou aí de maneira mais pura, né? Do que nós, meros mortais, mas é um trabalho que realmente você ganha um dom de Deus, né? Eu não sei explicar, mas você ganha um dom de Deus. Enfim. E aí eu fui para venda, cara. Enfrentava dificuldade demais, venda de bolo, de brownie, né? E tinha muito não, mas também tinha muito sim. Então eu ofertava pedindo às pessoas uma ajuda, porque eu era um pai de primeira viagem. Eu contava uma história, né? Eu chegava, abordava as pessoas, falava de maneira ali brincando, né? Sorrindo, utilizando algumas técnicas para que a pessoa compre. Então é muito difícil você encontrar um vendedor que conte uma história que seja desde ajudar a filha na faculdade, que ele esteja vendendo água no semáforo, para ajudar a filha na faculdade. Puta, cara, ele vai vender água pra caramba. Porque as pessoas compram essa história, elas querem fazer parte de algo. Mesmo que você trabalhe 8 horas a 10 horas por dia aí, que seja, né? Você está num trânsito ali estressado e se você acaba de escutar essa história e você vê aquele pai ali naquele sol quente, uns 40 graus, e fala assim, caramba, esse cara que está me vendendo uma água, eu realmente estou precisando de uma água, mesmo que eu esteja estressado, BO para resolver, eu vou ajudar esse cara porque isso daqui foi a esmola que eu entreguei. Nós aqui da sociedade ocidental, a gente é cristão, né? Então, o nosso imaginário é formado por essa imagem da caridade. E acaba que a gente ajuda, porra. Só não vai ajudar só se eu não tiver dinheiro mesmo. Enfim. Meu sócio, o professor Tiago Camargo, já vendeu laranjinha. E ele contou essa experiência aqui para mim esses tempo atrás, que ele já vendeu laranjinha, paçoca, se eu não me engano. E nessa experiência dele, ele vendia, por quê? Porque ele realmente tem uma habilidade inata para fazer isso. É para ofertar serviços para as pessoas, né? Ofertar os seus produtos também. E hoje a gente vende mentoria para carreiras policiais com muito valor agregado ao aluno. Por quê? Porque sabemos vender e contar histórias. Aqui é que está a parte fundamental. Todo bom vendedor é um bom contador de histórias. Se ele ficou rico, o Grant Cardone, como a gente viu no início, é porque ele sabe contar boas histórias. Ele sabe entrar no contexto da pessoa. Ele sabe olhar para onde
o cliente não está olhando. Olhar para a dor dele de uma maneira que ele não está percebendo. Eu aprendi isso com o Elton, que a venda, o Elton Luiz, né? A venda acontece a partir do momento que a gente olha de maneira genuína para a dor do cliente. Assim, se coloque na pele dele. Por que eu tenho vocabulários hoje para vender? Porque eu gosto bastante de ler literatura, né? Algumas pessoas têm um hobby de, sei lá, jogar videogame, jogar um futebol. Eu gosto de literatura. Se não tivesse que trabalhar com vendas aqui pelo digital, com certeza eu ficaria lendo ali livros de literatura, né? Mas enfim, hoje, né, nós vendemos porque nós sabemos contar boas histórias. Somos ótimos nisso, eu e o meu sócio. Vendemos um sonho que conseguimos trilhar com o aluno e nos preocupamos, além da carreira profissional da pessoa, ser aprovado no concurso e ganhar de 7 a 10 mil mensais, entregamos formação para a sua vida integral. Isso aqui é bom observar, porque o professor Camargo, ele é, porra, um cara inteligente pra caralho. Inteligente pra caralho, não é porque é meu sócio, não, e amigo não, mas o cara é inteligente pra caralho. Conseguiu ser aprovado com 22 anos de idade num dos concursos mais difíceis do estado de Goiás, que é o da PMGO, né? Assim, para oficial. Então, depois de 2 anos de carreira, o cara tá ganhando 17 mil no Brasil, isso é inusitado, isso é inusitado. Onde 70% das pessoas aí, da população brasileira, está ganhando em torno de 3 mil reais, entendeu? É coisa para 5, 4% da população. É só vocês pesquisarem, então. Um conselho. Encontre a melhor maneira de ajudar as pessoas e será questão de tempo para você vender como água no deserto. É basicamente isso que eu tinha para falar para vocês aqui nessa aula de hoje. Quais são as regras, então, Paulo, para vender mais e melhor? Você precisa enxergar que isso é uma habilidade essencial, não importa o ramo que você trabalha, desde a pessoa que trabalha com confecção de roupas, uma costureira, desde a mulher que limpa chão, desde a pessoa que é doméstica, que cuida de casa, desde professor, desde, cara, qualquer profissão mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos vendeu uma ideia de quê? De eternidade, é a melhor ideia que tem. E o preço foi sangue, foi cruz, foi sofrimento. Então, quando a gente pensa nisso, todos os aspectos relacionados a enxergar além é uma venda. Se hoje você está no cenário X e você quer ir para um cenário Y, acontece por meio de uma venda. Você vai no médico e você está gordinha e você quer emagrecer, você está no cenário X, o médico vai te vender o cenário Y, entendeu? Vou te fazer uma bariátrica aqui, você está obesa, né? Enfim, vou te vender uma bariátrica aqui, você vai acabar com isso daí. Ele te vende um cenário mais fácil. Um nutricionista, ele te venderia um cenário de você precisa controlar sua boca, você precisa fazer alimentações que sejam saudáveis, né? Um personal te venderia um bom plano de treino. Nós, para concurso, vendemos que para as pessoas comuns, a gente vai fazer com que elas sejam aprovadas no concurso da Polícia Militar de Goiás e também que elas vão continuar servindo a Deus, honrando a sua família e a pátria, que é o nosso Brasil. Assim, ser pessoas melhores. Então, basicamente isso. Encontre meios para encorajar os sonhos das pessoas, justificarem os seus fracassos, por que vocês estão errando, né? Acalmar os seus medos, mostrar planos para elas, confirmar suspeitas. Realmente tem 1 milhão de pessoas, tem 1 milhão de vícios te impedindo, realmente deve ter bastante coisas assim, né? Eu estou sendo exagerado, mas tem bastante pedras no caminho. E ajude a tirar pedras em seus inimigos. Basicamente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês. E até mais. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva e deixe o seu like para que eu possa entender se esse formato de aula foi bom para você ou não. Um abraço, fiquem todos com Deus.